Esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, nós queremos então escutar esta palavra, mas não um escutar apenas sensitivo ou apenas dos nossos sentidos, um escutar frio, indiferente. Nós queremos escutar no sentido de ouvir, de atender, de modo que esta palavra ela seja realmente assimilada, ela seja guardada e, sobretudo, vivida em nossas vidas. Estamos então iniciando uma nova semana e na próxima quarta-feira se inicia o tempo da Quaresma, campanha da Fraternidade sobre Educação. E hoje, amanhã, nós temos a reflexão sobre a carta de São Pedro, a qual retornará depois de todo este período quaresmal e pascal. Uma carta muito bonita, que tem apenas 5 capítulos, escrita no final do século I, na mesma visão de São Paulo, porque ela tem uma grande influência de São Paulo para os missionários, para a missão das comunidades, mas ela é colocada como carta de São Pedro, porque ela tem autoridade de Pedro, é uma carta eclesial, quer dizer, é da igreja, escrita para a cultura daquela época e que serve também para a cultura do tempo presente, para este momento que nós estamos vivendo. Ao início da carta, a gente acabou de ouvir, no capítulo 1, São Pedro, ele chama atenção para que o Senhor Jesus, o Cristo, seja bendito, seja aclamado, Ele quem nos deu a herança eterna, pela sua misericórdia.
É uma carta cristológica, quer dizer, tem Jesus como centro. E é Ele que, pela sua morte e ressurreição, nos oferece uma herança eterna. Mas para se achegar a essa herança eterna, tem que se passar pelo tempo presente. Tem que passar pelas provações. O autor chama as comunidades para viverem essa provação no amor de Deus, como o ouro que passa pelo crisol, passa pela purificação, mas é perecível, ele acaba de alguma forma. A nossa fé não, ela também é provada, mas ela não se acaba, ela tem um destino eterno. É pela nossa fé que nós chegaremos ao Senhor, mas uma fé também que deve ser alicerçada com amor, um amor verdadeiro, um amor comprometido com Jesus Cristo. E é por isso que aquelas comunidades sofridas do primeiro século, pelas perseguições, essas comunidades da Ásia, do norte da Ásia Menor, migrantes, pessoas sofridas, gente que não tinha casa, pessoas que passavam muita dificuldade para sobreviver naquele momento. São Pedro diz que eles são também pedras vivas na construção, no fundamento da graça de Deus. Então é interessante porque é uma carta que provoca essa esperança. Muita gente achava que o mundo ia acabar naquele momento, mas a parousia, isto é, o final dos tempos, é sempre um mistério, nunca sabemos. Certo que a gente está sempre numa caminhada, sempre numa, vamos dizer, expectativa, nessa esperança do reino de Deus. E aí nós, como casa de Deus, São Pedro chama a comunidade de casa de Deus, verdadeiro povo abençoado, somos chamados a vivenciar os valores do reino de Deus. Isto passa pelo desprendimento. Aí nós agora adentramos no Evangelho, capítulo 10 de Marcos. Este texto que é lembrado também por Mateus e Lucas. Mas Marcos dá uma característica especial para este momento em que Jesus se encontra com aquele homem rico. Alguns o chamam de jovem, mas já era uma pessoa, de certa forma, amadurecida pelo tempo, alguém que tinha uma grande experiência da vida, mas quer agora encontrar com a eternidade. Ele já tinha tudo, tinha riquezas, tinha posses, não lhe faltava nada, faltava-lhe a eternidade. E esta não se alcança materialmente falando, essa é dom de Deus. A eternidade não se compra, não se comercializa, não se vende. Para se chegar lá, é preciso viver a disponibilidade, a disposição para seguir Jesus. Isto também passa pelo desprendimento, pelo desapego, pela renúncia. Quando ele pede a Jesus o que é possível fazer para obter a vida eterna, Jesus relembra os mandamentos. E ele, supostamente, está cumprindo os mandamentos. Mas logo se verá que ele não os cumpria verdadeiramente. Não adianta cumprir mandamentos na, vamos dizer, aparência, como a gente refletia neste fim de semana. Não é apenas exteriormente. É preciso que os mandamentos estejam sendo vividos na nossa vida, no nosso amor, na nossa capacidade de nos doarmos ao Senhor. Mas Jesus aceita a resposta dele e agora propõe algo que ele jamais poderia imaginar, quando lhe pede que ele deixe tudo para seguir o Cristo. Significa que ele precisava deixar o seu dinheiro, sua riqueza, mas não apenas isso, ele deveria partilhar com os pobres. E aí ele fica triste. O texto bíblico fala de uma tristeza muito grande pela qual ele passou. Seu rosto ficou triste. Imagine uma pessoa triste. E por que ele ficou triste? Porque o seu amor aos
bens pessoais, aos bens materiais, a riqueza, o dinheiro, era maior do que o amor a Deus, do que a capacidade de se doar. E ele vai embora. A tristeza o leva embora. Ele perde a grande oportunidade de dar um passo decisivo naquele encontro transformador e libertador de sua vida. Jesus, que se alegrara por ter visto, também de alguma forma se entristece e faz aquela reflexão profunda e dura, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quer dizer, é um alerta que Jesus faz para todo mundo. A gente está vendo essas guerras aí, luta pelo poder econômico, para ver quem manda, quem vai dominar. Tudo tem dinheiro por trás, como interesse maior, a riqueza humana. Isto é, o amor a Deus fica em segundo lugar. E aí Jesus propõe que todos nós também reflitamos sobre a nossa capacidade de desprendimento, de renúncia, como seguir ao Senhor nos tempos presentes, como dar a nossa vida a Deus neste momento da humanidade que exige também fraternidade e solidariedade. Então que esta semana seja uma semana para a gente pensar o amor de Deus e depois adentrar na quaresma com o espírito penitencial, pensando como seguir Jesus na minha vida pessoal, na minha vida social, na minha família, na minha comunidade.